Queria saudar toda a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 22, versículos de 1 a 19. Antes de ler, queria lembrar que hoje é dia dos pais. Os pais fiquem em pé, por favor. Bastante pai. Obrigado, pode sentar. Parabéns para mim e para vocês, né? Mas depois nós vamos chamá-los aqui para orar com vocês. Lá atrás, não sei se vocês perceberam, quase que não dá para perceber, tem umas bolas, umas bexigas azuis lindas, né? Azul representa o homem, o macho, né? O menino. E aquilo lá tem um troninho na frente, onde o pai vai sentar e os filhos ficam ao lado para tirar foto e depois você guardar como recordação. O tema da palavra de hoje é o maior pai de todos. Vamos repetir? Gênesis 22, de 1 a 19. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando Abraão, Abraão, chamou Deus. Ao que ele redarguiu ou respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, o teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto, sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou o jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho, Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou a seus servos: permanecer aqui junto com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou por seu pai, Abraão: meu pai. Ao que replicou prontamente Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis o fogo, eis a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si. Meu filho, o cordeiro, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar, ambos juntos. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu um altar, dispôs a lenha sobre o altar, depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar o seu filho único. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! Ao que prontamente lhe respondeu Abraão: eis-me aqui.
não estendas a tua mão contra o rapaz. Ordenou o anjo: não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho único. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Javé-Jirê. Javé-Jirê, o Senhor proverá. Por isso, até nossos dias se diz: no monte do Senhor se proverá. O anjo do Senhor bradou uma segunda vez do céu, chamando Abrão, e declarou: juro por mim mesmo, palavra de Javé, portanto, pela palavra de Javé, portanto, me ofereceste este gesto, não me negando teu filho amado e teu único filho. Esteja convicto de que eu te cumularei de bênçãos. Eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as areias espalhadas espalhadas nas praias, né, do mar. Aqui ficou meio confuso. E tua descendência conquistará as cidades de todos que se levantarem contra ti. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoados todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Então retornou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a habitar. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Agora vamos orar. Senhor, em teu nome, estamos diante da leitura, daquilo que lemos, da tua palavra, e queremos ouvir agora a tua voz. Queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós. Portanto, abrimos os nossos ouvidos e preparamos o nosso coração para que a semente da palavra de Deus caia em terra boa e que nós possamos guardá-la em nossos corações para não mais pecarmos contra o Senhor. Amém. Quero começar falando com você sobre o triunfo da fé. Na verdade, Abraão já tinha sido provado muitas vezes. Abraão foi chamado com 75 anos e da terra de Ur, a terra de Ur dos caldeus, uma terra de idólatras. E ele foi chamado por Deus para ser o pai da nação de Israel. Na verdade, Abraão não era, vamos dizer assim, convertido. Ele apenas ouviu a voz do Senhor, Deus o escolheu, e ele prometeu para Abraão que ele teria um filho. Agora, veja bem, Abraão já tinha 75 anos. A esposa se chamava Sara, já era de idade, e era estéril. A vida toda até ali, ela foi estéril. Como é que será que Deus, ou por que será que Deus escolhe algumas coisas esquisitas, né? Por exemplo, quando para nascer Jesus, ele escolheu uma menina, uma adolescente, Maria, que também ouviu a voz de Deus.
Mas aqui ele escolhe dois velhos, um de 75, mais velho que eu, né? E a Sara também velha, e além disso, estéril. Essa vai ser a mãe de Isaac, né? Que seria Isaac. E os dois vão ser pais de uma grande nação. E através de vocês, todas as famílias da terra serão abençoadas. Abraão creu. Creu na palavra de Deus. Depois, demorou 25 anos para que nascesse Isaac. Ou seja, Abraão já estava com 100. 25 anos. Será que ele ainda estava crendo? Ele já tinha dado um furo, né? Porque a Sara falou, não, acho que não é comigo. Pega a minha escrava aí, a minha concubina, e tenha o filho com ela. Abraão nem pensou duas vezes. Né? E teve Ismael, que foi pai da nação dos árabes. Era só para saber se o Ed sabia. Eu olhei para ele. Ok. Esse menino nasce, cresce. Aqui ele já devia ser um adolescente, um jovem, porque ele carregou, e o pai deu para ele carregar 2 fardos de lenha. Então não era nenhuma criança. Era o filho que Abraão amava. Era o filho que Abraão, era o filho da promessa. Era o filho que Abraão admirava. Era o filho que era parte de Abraão. Fazia parte do coração de Abraão. Era o filho que não era só de Abraão, mas era da Sara, a esposa de Abraão. Cresceu. Agora já Abraão deslumbra, puxa, pelo menos agora eu já tenho um filho, e esse filho da promessa vai continuar a geração para que se cumpra a promessa de Deus. Mas daí Deus vem com uma outra prova. A prova que nós acabamos de ler no capítulo 22 de Gênesis. Abraão, sim, Senhor, estou aqui. Pega, você vai sacrificar, você vai fazer um holocausto em adoração. Pega o teu filho. Ainda ele diz o teu filho amado, o teu filho único. Pega esse filho e você vai sacrificá-lo por mim. Como entender? Como entender Deus? E aqui nós vamos tirar uma lição. Não queira entender Deus. Ele é Deus. Simplesmente tenha fé que Ele é Deus. Não quer pôr à prova Deus. Mas, Senhor, o Senhor prometeu, agora o Senhor vai tirar? Que negócio é esse? Não. Ele obedeceu.
E na Bíblia, é lógico que o texto bíblico que nós lemos, ele diz assim, que quando Deus falou isso, ele não falou nada. O Abraão não falou nada, não é? Mas ele, no outro dia, selou o jumento, tomou consigo 2 de seus servos, o seu amado filho, e partiu para Moriá. Interessante que não fala se ele contou para Sara. Naturalmente, Moisés, quando escreveu isso, foi bem frio. Simplesmente relatou. Ele não fala que Abraão contou para sua esposa Sara. Eu, particularmente, creio que ele não falou nada. Porque nós sabemos que as mulheres são mais apegadas aos filhos, no sentido de posse, né? E se ele tivesse contado, quem ia morrer era Abraão. Né? Se você olha na tua esposa aí, você vai crer nisso aí, você vai... Mas eu acho que ele não contou. Se ele contou, ele não contou tudo. Ele falou, olha, amanhã eu vou levar o Isaac e nós vamos sacrificar o Senhor, adorar o Senhor. E só. Agora pense bem, o que deve ter passado na cabeça de Abraão? O que deve ter passado na cabeça de Abraão? Como que eu vou encarar a Sara quando eu voltar? Oi, bem, cheguei. Oi, amor, eu cheguei. Como é que foram? Fomos bem. Cadê o Isaac? Eu sacrifiquei ele. Será que não passou isso na cabeça de Abraão? Será que não passou assim, antes de obedecer? Será que não passou na cabeça dele, pois por que ele pediu o filho, se ele que me prometeu e me deu? Isso não é da vontade de Deus. Será que não passou na cabeça dele que havia uma lei, no capítulo 9 de Gênesis, que não era para matar outro homem, senão os homens deveriam matar aquele que assassinou. Era a lei. E sacrificar o filho é assassinato. Será que não passaram essas coisas na cabeça de Abraão? Diz que eles saíram de viagem e demoraram 3 dias para chegar. Agora imagina, eles caminhando a pé, o burrinho lá, o jumento, a lenha, o fogo, os 2 servos, e Abraão e seu filho. O filho contente, viajando com o pai. Ele amava tanto seu pai, viajando juntos. Vamos sacrificar, vamos adorar o Senhor. E na cabeça de Abraão, olhava para o filho e devia vir assim, eu vou indo
sacrificar o meu único filho. Chega a noite, acendem uma fogueira, param para descansar e dormir. Todo mundo dorme, mas Abraão demora mais para dormir. Olha o seu filho. Pensa em você, viajando com seu filho para que você o sacrifique quando chegar no lugar. Dorme, levantam, come alguma coisa e seguem viagem. E na cabeça de Abraão, olhava para o filho, não podia olhar para o filho. Vem uma segunda noite, a mesma coisa. Quando chega no lugar que eles veem no outro dia, no terceiro dia, eles veem de longe Moriá, com vários montes, vários morros. E Abraão diz, parem, vocês dois servos vão ficar aqui com o burrinho, o jumento. Vão ficar aqui. Eu vou para o lugar que Deus mandou sacrificar ao Senhor, adorar o Senhor com o menino. Eles ficaram ali, ele pegou o fogo, as brasas, pegou o cutelo e o filho. E ainda caminharam um tanto, até que começaram a subir o morro. Subindo, já chegando a hora, o que passa na cabeça desse pai? Ele chega, demora ainda um tempo, porque ele tem que construir, os dois, pegando pedras, pondo uma em cima da outra e montando o altar. Na subida, o filho ainda fala para ele, pai, temos o fogo, temos a lenha, mas cadê a ovelha? E o pai fala, o Senhor proverá. O Senhor proverá. Ele constrói aquele altar, coloca a lenha, depois ele amarra as mãos de Isaac e coloca em cima do altar. Não fala nada que Isaac reclamou. Mas eu acho que a hora que ele foi amarrar as mãos, ele tirou, estranhou, mas não reclamou. O pai levantou o cutelo. O cutelo era um facão assim, Levantou o cutelo. E a hora que o Senhor viu que ele ia mesmo obedecer, o Senhor, através de um anjo, falou, para, Abraão, pode parar. Agora eu vi que você me teme. Agora eu vi que você me considera e me obedece. Não falou isso, mas ele acho que pensou, agora eu sei que você pode ser o pai da grande nação, a minha nação, que seria Israel e a igreja, nós. Agora que eu sei que você pode ser o pai de todos os crentes. E ele olhou para trás e viu uma ovelha amarrada pelo chifre. Tirou o filho, colocou a ovelha
e eles adoraram ao Senhor. Agora preste atenção. Foi fácil a obediência? Será que sem fé é possível obedecer a Deus nas grandes provas? Eu tive uma grande prova. Não foi fácil. Obedecer a Deus no meu caso, foi dar graças, louvar o Senhor. Ele deu, Ele tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu tive uma grande prova, mas eu sei que vocês também tiveram provas e provas, algumas provas maiores, algumas provas menores, mas Deus nos prova, não é porque Ele quer acabar conosco. Deus nos prova ou prova a nossa fé, não é porque Ele quer te colocar de joelho. Deus nos prova a nossa fé, não é porque Deus quer nos derrotar. Pelo contrário, Ele quer que a nossa fé se firme. Ele quer que a nossa fé se fortaleça, para que nós possamos obedecê-lo e termos vitória. Agora, ele já tinha fé, esse homem. Porque veja o que ele falou para os dois servos. Vocês ficam aqui, junto com o jumentinho. Eu vou com o menino sacrificar o Senhor, adorá-lo. E depois de adorá-lo, voltaremos. Eu sei lá se passava na cabeça desse Abrão, se eu matar, ele ressuscita. Se eu matar, ele vai fazer alguma coisa. Porque como que vai ser a continuação da minha geração se eu não tenho filho nenhum? Pois ele adorou e ele voltou. Amém? Meus irmãos, qual que é a grande lição que nós tiramos desse texto? E eu vou já indo para a conclusão. Qual que foi o sacrifício de Abrão? Fé e obediência. Qual que foi o sacrifício de Isaac? Acreditar no pai, Abraão, e obedecer. Porque a Bíblia fala, ensina os filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. Pais, vocês têm que ensinar os filhos a obedecer. Para isso não colocar ira na vida dos seus filhos através das tuas ações, ou seja, você exige obediência, mas você não obedece a Deus. Abraão obedeceu a Deus e colheu que Isaac também obedeceu. Mas o Senhor Deus poupou Abraão e poupou Isaac. Amém? Isaac foi sem dizer uma palavra. Ele poupou Abraão, ele poupou Isaac. Mas não poupou a si mesmo, Deus. E não poupou a Cristo Jesus, o seu Filho único,
a quem ele amava. Sabe por quê? Diga para o irmão, por minha causa, por sua causa. A palavra diz que Cristo não abriu a boca. Cristo foi como ovelha muda ao matadouro. Isaac também. Cristo mostrou a sua vontade humana. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, no entanto, eu me sacrifico. Eu sei e conheço que o Senhor é Deus, meu Pai, e me sacrifico para fazer a tua vontade. Qual deve ser o nosso sacrifício? Hoje, não precisa mais o sacrifício de ovelhas. O sacrifício já foi feito na cruz. Jesus foi crucificado, foi levado, foi imolado por nossa causa. Ele era a ovelha ou o Cordeiro de Deus, como disse João Batista, que tira o pecado do mundo. Mas qual que deve ser o nosso sacrifício? Fé e obediência. Fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Fé, porque sem fé eu não consigo caminhar sem estar vendo o futuro, o que tem pela frente. Paulo caiu do cavalo ali no caminho para Damasco, ficou cego, e Deus falou para ele, vai à cidade, lá te dirão o que fazer. Ele não perguntou, mas eu não vou ver? Ou ele não disse, como que eu vou se eu estou cego? Simplesmente, de alguma forma, ele foi, levaram ele. Qual que é o nosso sacrifício? Fé e obediência. Mas que para a minha fé e a tua fé se fortalecer em Deus, você precisa conhecer esse Deus. Você precisa saber que Ele é Deus. Precisa saber que para Ele nada é impossível. E você precisa de provas para fortalecer os músculos da tua mente. Um soldado treinado, ele não fica forte no curso que ele faz, ou no treinamento que ele faz. Ele fica forte, é na guerra, é na prática. As Olimpíadas, nós vimos aí, estão terminando, aqueles homens fortes que jogam aqueles dardos, aquelas coisas, eles não ficam fortes simplesmente estudando como que é que se joga aquilo. Não, ele tem que treinar, ele tem que passar na prática os exercícios que tem que ser feito. Nós, para que sejamos fortes na fé, temos que passar por provas, para que a nossa fé se fortaleça e através dessa fé eu obedeça ao Senhor. Pais, agora vocês vão ficar em pé, mas vão vir aqui na frente, todos vocês, que eu gostaria de orar com vocês e vocês orarem também.
Queria dizer para vocês, chega aqui, ó. Queria dizer para vocês uma coisa que pode até desanimar alguns. Você não é o maior pai do mundo. Talvez para um filho ou outro, né? Mas eu acho que nem para eles. Mas vocês são pais. O maior pai do mundo é o Senhor. E quando eu tenho esse pai como meu pai, eu posso ser um pai muito melhor, como foi Abraão. Será que você virar para o teu filho e falar assim, ó, vou te sacrificar? A minha mãe, não precisa de muito, a minha mãe pegava o chinelo e eu já saía correndo. E ela jogava, mas eu desviava e tal, fazia umas graças até ela começar a dar risada e parar, né, com a coisa. Mas com Deus não tem isso. Deus não... O Abraão, quando falou com Deus e respondeu para Deus, ele falou assim, mas como assim? Como assim? Será que é o Senhor mesmo? Não. Se submeta ao Senhor. Esse é o melhor presente que você pode dar para você mesmo, para sua esposa e para seus filhos. Mas o maior Pai de todos é o nosso Pai Celeste. Que nos fortalece a nossa fé para nos dar vitória. E nós vamos orar. Eu vou orar e vocês repitam aí a oração. Eu já sabia que ele não ia vir. O meu pai está com muito frio. Eu ia chamar ele aqui, mas ele está com muito frio. E ele teve, não sei se sarou já, infecção urinária. Aliás, a Adelina está com isso, infecção urinária. Devemos lembrar de orar por ela. Então vamos orar. Senhor, pode repetir. Senhor, o Senhor me conhece. E eu quero te conhecer cada vez mais. Quero ouvir a tua voz também, Senhor. Através da tua palavra, através de tantas palavras que temos ouvido. Mas quando eu ouvir, eu quero ter fé para crer no Senhor e obedecê-lo em qualquer prova. Mas eu quero te louvar, porque o Senhor é o maior Pai de todos. Aquele Pai que nos ama, aquele Pai que nos salva. Louvado seja o teu nome. Em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe. Volte para os seus lugares, que nós vamos ter tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.